Para fechar o nosso ciclo de palestras do período da manhã, no último dia do seminário, nós teremos a palestra A Tentativa de Criação de Monopólio sobre a Investigação Criminal no Brasil. Nós gostaríamos de convidar para proferir essa palestra o Procurador da República, o senhor Onésio Soares. Onésio Soares Amaral atualmente é Procurador da República, é bacharel e mestre em Direito pelo UFMG, foi professor assistente da Universidade Federal de Goiás, UFG, e também promotor de justiça substituto do Ministério Público do Estado de Goiás. Bom dia a todos. Com muita honra e prazer que eu recebo o convite do Dr. Rodrigo, do sindicato, dos policiais federais, né, e das demais instituições que organizam esse seminário. Para mim é uma honra especial voltar à chamada Casa de Afonso Pena, de onde sou egresso. Inclusive, na apresentação faltou talvez uma dos pontos do currículo que eu considero mais importante, que é até sentimental. Sou polossauro, ou seja, ex-integrante do programa Polos de Cidadania dessa universidade. Devem ter alguns alunos aqui pertencentes a esse mesmo programa, que tanto luta pelas questões de cidadania. Parabenizar o SINDEF pela questão da democracia, como disse o Dr. César Brito, justamente por trazer pessoas que vão apresentar visões diferentes. Nós crescemos nesses pontos. E fica difícil falar depois dele, porque, muito espertamente, né, com essa fala mansa, com essa forma de convencimento, com esse jeito conciliador bem mineiro para um nordestino, e aí eu vou me permitir inverter um pouco a situação. Eu, como mineiro, mas filho de nordestina, vou talvez fazer o papel do nordestino aqui, mais caricato, mais bravo, que ele vai colocar no papel do MP. Mas eu tinha preparado uma palestra aqui, o Dr. César Brito era proposições legislativas e assuntos correlatos, ele ficou mais nos assuntos correlatos, e eu tentei me focar aqui na questão do monopólio, mas alguns pontos eu acho que são interessantes para o debate. Então eu vou começar por alguns pontos que ele colocou. Parabenizar a questão da democracia da discussão, o papel, o histórico, que foi muito bem colocado aqui, da questão da democratização do país, mas é preciso que o histórico da democratização do país é a grande contribuição que o AB deu. Desse ponto em diante, ou seja, quando o Dr. César Brito vai... E vou falar do meu tema, mas só alguns pontos que eu gostaria, acho que, para a gente começar, para nós sabermos de onde nós estamos falando. Eu não falo aqui como MP, também, né? Não tem como me despir dessa condição, mas até como professor e como cidadão. Nos exemplos que foram dados aqui, para materializar essas premissas de democracia, de investigação, de luta contra a impunidade, eu quero começar dizendo que eu discordo de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E vou dizer por quê. Depois eu entro no tema aqui para a gente poder colocar. Não é questão corporativa. IPL não tem contraditório. O que o Supremo decidiu é que IPL tem garantia de direitos fundamentais, vista, etc. e tal. Eu mesmo já tentei defender monografia de aluno de graduação orientar contraditório em IPL. Quando a gente vai para a prática, vê que é incabível. Então, às vezes falta, e eu lamento muito a ausência de diversos professores da Federal. Eu tenho o costume de, quando venho aqui para as reuniões da Procuradoria da República em Minas Gerais, voltar a essa casa, visitar os programas de pesquisa e extensão. E, por uma dessas ocasiões, vi um seminário um seminário de processo penal, e alguns professores falando, inclusive, sobre mensalão, e a gente vê, talvez, quão distante daquela realidade. Eu concordo que há a visão de cada um, as verdades de cada um, e é assim que o debate cresce, mas algumas coisas me parecem mesmo, no sentido etimológico da palavra, ignorância, às vezes até por estar fora da estrutura de Estado, de entender como funciona. Né? A crítica parece não inconsistente por esse ponto. Juiz não pode investigar. Quero discordar aqui do juizado de instrução, pode ser juizado de garantias, pode ser algo interessante,
porque nós evitaríamos nulidade. Isso talvez, apesar da premissa equivocada, de imiscuir o juiz na investigação, fosse interessante para se evitar nulidades, de um ponto de vista pragmático. Agora, o IPL, por que o juiz não pode investigar o problema do juizado de garantias? Porque o IPL ele é um procedimento administrativo como qualquer outro, e o juiz não interfere em procedimento administrativo que posteriormente ele vai julgar. No caso do juiz de garantias, eu tenho a separação, que seria um outro juiz que julgaria, mas o juiz não interfere no procedimento administrativo. Quem faz a investigação sabe disso. Né? Mesmo o Ministério Público. O que o juiz de garantias faz? Ficar batendo carimbo? Nós já temos a tramitação direta do inquérito policial. E aí eu digo das questões de fato da realidade, porque a gente está na estrutura estatal. Talvez tenha um conhecimento mais próximo disso. No Rio de Janeiro, eu sei, o inquérito já tramita direto há muito tempo. Na Justiça Federal, na primeira região desde 2009, é o provimento COGER número 37, do TRF da primeira região, e depois o CJF, que é o Conselho Administrativo da Justiça Federal, né, Conselho da Justiça Federal, baixou a resolução número 63, que também regulamenta o trâmite direto. O que acontecia com o inquérito? Ele vinha para o MP, vinha para o juiz mandava para o MP sugeria mais X dias de prazo, devolvia-se para o juiz, ficava naquela pilha, e um belo dia o juiz, aqui ó, concedo mais X dias de prazo. Com isso o inquérito levava 4, 5, 6 meses. Eu tenho vários casos lá, na cidade de Uberaba, onde eu estou atuando agora, de 2001, de 2002, e às vezes a pessoa até é culpada, e aí você olha para ele e diz assim, qual é o sentido de aplicar uma pena de moeda falsa, de contrabando e descaminho, de rádio comunitária, quando é de corrupção pela gravidade do crime, a gente fica até um pouco mais de algo que foi feito em 2001. A pessoa já casou, já mudou, é outra história, outra realidade. Mas por quê? Às vezes por essas burocracias no trâmite, que poderiam ser resolvidas também, por exemplo, com o IPL eletrônico. Mas não é essa a questão. O judiciário não investiga. Outro ponto que foi muito colocado aqui é a questão do Ministério Público. O Ministério Público não está submetido ao Executivo. Isso não é uma discussão minha. O Ministério Público foi colocado como um órgão à parte. O TCU sim está submetido ao Legislativo. Porque, na verdade, nós teríamos 4 funções de poder. Executivo, legislativo, né? Leis, administração, executivo, judiciário é uma função de fiscalização que está dispersa. Eu tenho ela no executivo, eu tenho ela no TCU, eu tenho ela no legislativo, CPI, e no Ministério Público. No Ministério Público, o Constituinte entendeu por bem retirar o Ministério Público da estrutura dos órgãos de Estado. O MP já foi, sim, submetido até 88, principalmente o federal, que era também a Advocacia Geral da União, fazia os 2 papéis, ao Poder Executivo. Não é mais desde 88. Isso não é uma posição minha. Isso é o que está na Constituição. Claro, não vejo nenhum autor defender de outro modo. O que talvez seja uma posição polêmica, apesar de todas as garantias, é o modelo nosso em relação ao modelo italiano. E aí eu vou passar para o tema da investigação. No modelo italiano, nós temos um único concurso para as 2 magistraturas, como dizem na França, a magistratura em pé e a magistratura sentada. Por isso que fala parquet, que era o tablado. O Ministério Público é conhecido como parquet. Um único concurso. O juiz morto por investigar as investigações, o Falcone, dinamitado pela máfia, não era juiz. Ou era, né? Mas ele era juiz do Ministério Público. Ou seja, ele era magistrado do Ministério Público. Porque lá você pode alternar entre as carreiras. Ficar um tempo em uma e outro tempo em outra. O concurso é um só. Aqui os concursos são separados, mas as garantias foram exatamente as mesmas. Estou defendendo que não tem que ter julgamento pelo juiz, estou defendendo que não haja envolvimento do Ministério Público, às vezes, na investigação. E um grande exemplo disso, que eu achei muito interessante quando ouvi pela primeira vez, foi a questão da criança adolescente, que comete um ato infracional. O juiz está lá para julgar, mas garantir os direitos da criança. O defensor público ou advogado, a mesma coisa. O membro do Ministério Público também, que inclusive tem competências para promover os direitos dessa criança. Espera aí, então quem julga, quem defende, quem acusa, todo mundo lá para defender o menor. Mas o menor vai, ou melhor, a criança e adolescente, né? Mas ele vai receber uma sanção pelo ato infracional que ele não quer. Isso porque está todo mundo lá para defendê-lo. Então parece que se cria um certo paradoxo, né? Se o MP pode pedir absolvição ou está lá em nome da justiça, eu não precisaria do juiz, talvez. E é justamente porque eu preciso de um terceiro neutro, imparcial em relação a esse conflito, a quem acusa e a quem julga, que eu vou ter essa figura. Agora, isso não retira, e é por isso que o MP se senta ao lado do juiz, para mim não tem no menor sentido a ADIM da OAB, porque o MP é órgão de Estado. E mais, o MP não é órgão de acusação.
O nome já diz, na nossa área nós recebemos o pomposo nome, por questões históricas, de Procurador da República, no Ministério Público Federal, o nome do cargo. No Ministério Público Estadual era promotor público, mas qual é o nome? Promotor de Justiça. Diferentemente do advogado, o promotor, o Procurador da República vai chegar e dizer assim, olha, é inocente, vou pedir absolvição. O advogado não vai poder pedir a condenação, a não ser como estratégia de defesa que não tem mais o que se fazer para tentar convencer jurados, ou enfim. Senão, a pessoa, o cidadão está sem defesa técnica. Então, não cabe esse tipo absolutamente descabido esse tipo de comparação. E mais, na prática, você não vê falar, membro do Ministério Público forjou prova para condenar fulano, membro do Ministério Público poderia ir nessa linha de investigação. Não, o compromisso do Ministério Público, como compromisso da polícia, mas as garantias que o Ministério Público recebe é justamente o contrário, para fazer um juízo de justiça, porque o direito penal não é disponível. Eu não posso cometer um crime, essa é a diferença, eu não posso cometer um crime e chegar a dizer, olha, fui eu, matei, roubei, furtei, eu quero ser condenado. Eu preciso da intermediação estatal, diferente de interesses privados onde eu faço composição. Eu preciso dessa intermediação. Então, o órgão de acusação, ou incumbido também de fazer acusação, ele é primeiro incumbido de promover justiça. Ele só vai acusar nos limites do que foi efetivamente apurado e daquilo que foi encontrado. E o que eu estou dizendo não é a teoria, não. É a mais absoluta prática da imensa maioria dos promotores de justiça e dos procuradores da República. Existem problemas, é claro, mas aí, é o que eu peço licença para o jeito nordestino de ser, de colocar, é a maldade que o doutor César utilizou, de pegar a exceção como regra. E vou na Satyagraha e outros exemplos. Tem procuradores da República, tem membros do Ministério Público, tem juízes respondendo a processos criminais. Nós estamos falando de quê? De bandidos. Isso tem em qualquer instituição. Como tem advogados também. E é por isso que o escritório de advocacia não é inviolável. O que é inviolável é essa conversa, sim. Então eu concordo com a premissa, mas quando parte para o exemplo é sempre aquele exemplo da maldade liberal. Eu pego a exceção como regra. O que nós temos é muitos advogados, vários casos, né, mas é a imensa minoria, mas vários casos onde o advogado se transforma em bandido. Eu tenho um bandido que por acaso é advogado, poderia ser promotor, procurador, juiz. E aí eu não posso, aquele espaço ele tem imunidade, o advogado bandido vai ter imunidade, o promotor bandido vai ter imunidade. Tem escuta telefônica deferida dentro de gabinete do desembargador. Os subprocuradores-gerais da República conseguiram isso junto ao STJ. Então o que eu preciso é ter essa comprovação. É claro que a conversa, esse direito de dizer, ele tem que ser sagrado, de contar, olha, cometi, não cometi, embora quem milite na prática, como advogado na prática criminal, sabe que muitas vezes o cliente não conta. Tem um estagiário meu, tão bom de serviço, tão brilhante advogado, que voltou contratado, quando nós ganhamos a função, que contou que estava atendendo um caso de tráfico de drogas. E foi lá a namorada do traficante. E o traficante disse para ele que não fiz nada disso, não confessou nem, não, doutor, não fui eu. Depois, quando foi pagar os honorários, pagou com nota de 2, de 5, de 10, aquele tantão, e ele está confessando, pela própria forma de pagamento, ficou até engraçado. Mas esse espaço está preservado. E mais, o advogado tem sim compromisso com a parte, que é a defesa. Se o advogado não tiver compromisso com a defesa, e aí nós temos discursos e palestras, né? Evandro Lins em Silva mesmo é um grande exemplo disso. O compromisso do advogado é com a parte. Não é que ele vai ser criminoso com a parte, se o seu cliente for realmente criminoso. Mas o compromisso dele é com a parte, senão a parte não tem defesa técnica. Se ele acha o cliente indigno de defesa, ele tem que pedir para procurar outra pessoa. Ele não pode ter um juízo de condenação, ele tem que fazer tudo o que for possível para defendê-lo. Dentro dos limites legais e éticos. Mas o compromisso dele é com o cliente. O do MP não é com a acusação. Não é com mandar para a cadeia a qualquer custo. Mesmo dentro dos limites legais e éticos. É com a promoção de justiça. Pobres e ricos. Eu queria, no final, o doutor César até comentou dessa questão da magistratura, de que antigamente o rei acumulava as 3 funções. Os magistrados e os membros, quando a gente fala de concurso e experiência, acho que isso vale para a polícia também. Não creio que seja essa uma boa forma de atacar o problema. Antigamente, os cargos eram por nobreza, eram os nobres que ocupavam os cargos, principalmente magistrados. Há várias pesquisas, e no meu caso, pessoal, sou exemplo disso, onde a magistratura MP hoje, mesmo os delegados, há uma composição grande de classe média.
pobre mal estuda. Então não vamos pegar essa questão talvez liberal de novo no mau sentido de nós estamos com políticas de cotas, políticas afirmativas, enfim, ProUni, uma busca, como foi mencionado aqui desde 2003 até antes disso, de trazer o Estado social que a Constituição colocou para dentro no nosso país, na nossa estrutura administrativa. Mas a grande maioria são pessoas com experiência até por essa origem de vida. Não são pessoas que vivem num classe A ou A mais, economicamente, que vivem num outro mundo, não. As pesquisas que fazem perfil de magistratura, nós não temos tantas no Brasil como é feito nos Estados Unidos, mas elas demonstram isso. Então, há sim um perfil, o grande problema que eu queria, por isso eu disse discordar de tudo, que eu queria firmar a posição aqui, é político, é ideológico. Nós damos os exemplos de Estado policialesco, de Estado totalitário, de polícia, de fim da ditadura, e aplicamos para a classe A. Aplicamos para o caso das algemas do Daniel Dantas. Nos programas, não sei o que lá, urgente, Minas urgente, Brasil urgente, Aqui e Agora e outros, o acusado é pego, furto, e a cara dele é estampada à força para jornais e televisões. E ninguém fala nada. Ou se fala, não acontece nada. Agora, se eu sou da classe A, eu sou algemado, já é um problema. Eu não estou dizendo que se justifica o abuso, não. Mas eu estou dizendo, faça um discurso em relação ao pobre e se aplique em relação a outras pessoas. Não acho que o pobre esteja preso por falta de advogado, não. Talvez seja o tipo de crime que comete, que é crime de sangue, talvez de mais fácil investigação. Há o problema dos advogados, sim, e da má estruturação das defensorias públicas, mas está cheio de exemplos de ex-defensores. Tem um colega meu aqui agora, Tomás, que muito me alegra, que são ex-advogados da União, passam nos concursos em primeiro lugar, com minha colega de sala, no Ministério Público, passam nos concursos para juízes. E será que eles criaram tanta capacidade logo após passar no concurso? Não, eram excelentes defensores. Qual que é o problema? Talvez o raciocínio nosso, do sistema jurídico, para ricos e pobres. Aí sim, talvez nem tanta questão do advogado. E o tipo de crime que cometem. Dou 2 exemplos só para... Quando teve a anulação da operação, me fugiu o nome, mas foi com o caso Sandal. 2 procuradores da República ficaram tão indignados que publicaram nota pública comentando a decisão do STJ. E a decisão era, olhem só, a decisão não era que as interceptações telefônicas eram ilegais ou não fundamentadas. A decisão era que não foi suficientemente fundamentada. Com laudas e laudas e laudas, não, mas não está suficientemente fundamentado. E com HC eu tranco anos de investigação criminal, de inquéritos, de condenações na primeira e na segunda instância, primeira e segunda de TRF. Talvez todos os procuradores da República e juízes federais que atuaram nesses diversos casos, mais de 60, na primeira instância, com já condenação na segunda, os procuradores regionais e os desembargadores federais não soubessem de nada. São tão incompetentes, que não viram que a investigação era inepta, sendo passível de ser trancada por um HC. Será que é isso que acontece? Ou será que é uma visão política? Tráfico de drogas e pedofilia não precisa de preocupar com excesso de prazo. Eu não preocupo. Não preocupo com excesso de prazo, não preocupo com fundamentação do pedido de prisão preventiva, nem com a fundamentação que o juiz vai dar. Porque não sai mesmo. Não sai mesmo. Crime de colarinho branco, crime de corrupção, você fundamenta, você explica, você demonstra, junta tabela, gráfico, tal, faz de tudo. Ah, mas a vírgula está mais do lado esquerdo do que do lado direito. Eu vou anular. É nulo. O processo penal virou um fim em si mesmo. Então, talvez são essas visões políticas que estão subjacentes aqui que eu quero trazer ao debate e discordar. E não há nulidade, porque várias pessoas investigam também, não. Isso eu vou abordar na própria palestra, mas por quê? A competência ela é jurisdicional, ela não é administrativa, não importa quem investigou. Eu não tenho nulidade porque investigou a polícia do Maranhão, a do Ceará, do Recife, o TCU, a CGU, e depois vou para a justiça. Pelo menos eu, no meu tempo de vida prática, que não é tão pequeno assim, já não é tão pequeno, e mesmo como advogado, nunca vi nulidade por isso. Eu vejo nulidade porque está na Justiça Federal ou Estadual, e fica discutindo competência. Mas quem fez a investigação, não. Isso é administrativo. Então eu, enfim, fazendo essas breves pontuações, eu queria, porque aí diz inclusive de onde eu falo e com quais premissas, acho que foram muito, o Dr. César muito me ajudou a
esclarecer alguns pontos de partida, para nós podermos ter realmente um debate franco e aberto, eu queria falar sobre essa tentativa de monopólio. Eu vou dizer um pouco sobre o que é investigar, sobre quem realiza a investigação no Brasil, quem controla as investigações e as investigações do MP, os problemas de competência que eu acabei falando, sobre seletividade nas investigações e a campanha da PEC 37. O que é investigar? Quando acontece um fato, basicamente. Eu investigo duas coisas. O que é uma investigação? Autoria e materialidade. Não tem outra coisa. Eu vou descobrir se aquele crime ocorreu e como ele ocorreu, de que modo, que efetivamente ocorreu e quem fez, quem praticou. Autoria e materialidade. Então, o que se investiga? Se investigam fatos. Não existe uma investigação penal, administrativa propriamente dita. Eu digo de maneira ontológica. O que nós fazemos é investigar. Quando o filho nosso chega em casa e conta a história do que ele aprontou lá na escola, e nós fazemos perguntas, o que nós estamos fazendo? Investigando. Então, todo mundo investiga o tempo todo. Mas aí, me alertaram uns com toda razão. E até lembrando dos ensinamentos do sociólogo do direito, o Niklas Luhmann. Se algo, que fala dos paradoxos, se algo é tudo, ao mesmo tempo ele não é nada. Então, se tudo é investigação, nada é investigação. O que não quer dizer que investigação não seja isso, não seja investigação de fatos, e não penal, civil, administrativa, propriamente dita num primeiro momento. Investigação é investigação, se investigam fatos. Mas então qual é a diferença dessa investigação que nós falamos para essa cotidiana feita? É a atribuição legal para fazer, a finalidade e o uso de técnicas, de objetividade. Essas são a diferença. Essas são as diferenças. E não se investiga mais, não se olha mais crime, os chamados crimes de sangue. Nós temos muitos ainda, mas fulano, a gente pega as denúncias, como eu tive a oportunidade de ver no Ministério Público do Estado de Goiás. Quando se fala de furto, eu nunca vi uma que não tem saiu em desabalada carreira. Eu duvido se o sujeito saiu em desabalada carreira, mas fulano de tal subtraiu a res furtiva e saiu em desabalada carreira, né, os modelos. E aí alguém viu, aí informa a polícia vai atrás, estava com a camiseta dessa cor. Nem roubo a banco não é assim mais. A Polícia Federal, muito inteligentemente, junto com o Ministério Público e outras instituições, criou o programa Tentáculos. Ao invés de ficar abrindo 1 milhão de IPLs, a gente fala em 1 milhão, mas sem brincadeira, em Patos de Minas eu deveria ter quase uns 300 disso. Fulano de tal teve a sua conta furtada pela internet, furto mediante fraude. Entrou, capturou a senha e furtou. Se ficar um IPL atrás de cada caso para quebrar sigilo do IP do computador, não se descobre. O que a polícia fez? Criou um grande... todos esses processos são informados, todos esses furtos são informados para uma central em Brasília, que faz o mapeamento de quem distribui o programa de captura. E aí vai direto nas fontes. Isso eliminou uma burocracia lá embaixo, liberou as polícias nos estados, nos municípios, as polícias federais, no caso, para poder cuidar de outras investigações e produzir uma muito maior efetividade. Esse tipo de crime, eu vou descobrir a autoria e a materialidade vendo na rua? Não. E esse eu estou falando ainda do crime que mais aproxima de crime de sangue, no meu caso na área federal, onde essa ideia de autoria e materialidade antiga pode ser percebida. Na maioria das vezes, e esse é o próximo ponto, quem realiza investigação no Brasil, os trabalhos da polícia não chegam pela polícia, não começam pela polícia, isso não é nenhum demérito. Na área federal, então, que só há investigação quando há interesse federal, eu diria que 99%. Quem investiga é algum órgão administrativo de Estado e depois passa para a polícia. Dou um exemplo. O INSS está lá fazendo verificando os benefícios e verifica que tem um monte de concessões que tinham sido negadas e, posteriormente, aquilo foi revisto de ofício, isso acontece muito, e foi concedido um benefício. Aí tem um passivo atrasado, deveria ter concedido naquela primeira época do pedido. Por que foi feito isso? Para que as pessoas possam se apropriar desse passivo. Então ele descobre essa fraude lá, corrige o sistema, descobre quem foi a senha, abre um processo administrativo para apurar a responsabilidade, para corrigir o problema do sistema dele. Opa, mas isso também é crime. Tinha corrupção? Foi a pedido de alguém que ofereceu algum dinheiro para fazer? Foi peculato, desvio? Foi o quê?
E aí encaminha esse processo administrativo no qual ele apurou esses fatos para o MP ou para a polícia. A polícia vai repetir todas aquelas provas? Não. Eu vou falar que a investigação do INSS é nula? Ou ela é totalitária, ela é antidemocrática, ela é sem controle? Não tem uma portaria que baixa lá o ato para fazer a verificação? Receita Federal é a mesma coisa. Está olhando se nós declaramos o imposto de renda corretamente, ou se a empresa apresentou as notas fiscais. Descobre que não apresentou. Vai lá e lança aquele crédito tributário. Só que ela fez toda uma planilha, uma tabela com conhecimento altamente especializado, que tem um auditor fiscal e que é exigido pelo trabalho que ele realiza. E ali está comprovado por tabela que não lançou, que apresentou nota falsa, que isso, que aquilo. Esse trabalho vai ser todo jogado fora e refeito pela polícia. Então essa investigação vai ser considerada nula, porque quem investigou não foi a polícia. Eu não estou falando de coisas que deveriam ocorrer não, gente. Eu estou dizendo do cotidiano, as coisas mais comezinhas que acontecem todo dia na nossa realidade. O TCU, que manda o Tribunal de Contas da União, ligado ao Legislativo, faz os famosos sorteios do TCU. Aí vai em vários municípios do Brasil, faz auditoria em todas as secretarias, para verificar as verbas de todos os ministérios. Descobre que está irregular, manda aquilo para o Ministério Público. Por quê? Porque tem um problema de gestão de recursos. Aí eu vejo lá no Bolsa Família, isso acontecia a rodo. Olha, as famílias que estão cadastradas aqui não preenchem o requisito de renda, são parentes de vereadores, outros trabalham na prefeitura, outros os filhos não estão frequentando a escola. Você recebe aquilo para corrigir algo de gestão. Aí você descobre que a prefeitura tinha um problema de cadastro, que é um município muito pobre, que a prefeitura abre 4 horas por dia, e que o problema de cadastro de famílias, que o filho não está indo na escola é porque a mãe e a família também é desestruturada, resolve essa parte. Encaminha para o MP estadual, no nosso caso, para cuidar da questão da criança e adolescente, assumir suas competências. E a parte da verba, você descobre da verba federal, só que além disso, por que os vereadores também recebiam? Aí não tem desculpa, aí é crime, aí não é um problema de gestão, aí é má fé, é dolo. Então, aquele documento, aquele dossiê que o TCU encaminhou, já tem todas as provas para fazer a denúncia, e muito melhor do que poderiam produzir a polícia, ou o Ministério, ou qualquer outro órgão, por uma simples razão. Ela foi feita por peritos da área do TCU, que entendem daquela verba, como a do INSS foi feita pelo INSS. 2 semanas atrás, o que chegou para mim? Várias reclamações de que um carteiro não entregava as cartas. Não entregava. Polícia Militar, apesar de carteira, TC, se tem crime, seria federal. E nem por isso é nulo, ou houve qualquer alegação de nulidade. Polícia Militar viu um carro com um monte de cartas parado e seguiu o carteiro, descobriu que ele estava desviando. A empresa de Correios fez um procedimento administrativo que tem que fazê-lo para demitir, para o ressarcimento, pedir o ressarcimento, encaminha isso para nós, ou encaminha para a polícia, que complementa com novas diligências, etc. Isso é nulo? Tem sentido? Ou seja, existe monopólio da investigação no Brasil? Eu não estou dizendo do Ministério Público Federal, não. Do Ministério Público Federal, do Ministério Público Brasileiro. Todos os órgãos públicos fazem investigações para poder cumprir suas próprias funções. Não faz com viés penal. Mas faz sentido eu alterar? Eu abro um inquérito civil público para apurar um dano ambiental, exigir que aquela mineradora corrija sua conduta, se adeque ao EIA-RIMA. E aí eu descubro que houve dolo e que houve crime ambiental. Não. Vamos começar do zero, remete para a polícia, deixa a polícia ouvir, fazer a perícia ambiental tudo de novo, etc. Porque, inclusive, geralmente com menor complexidade. Não é porque a perícia do Ministério Público seja melhor. É porque muitas vezes, ou do INSS, ou do TCU, é porque ela não visa o aspecto penal num primeiro momento. Ela visa a amplitude geral dos fatos, que depois vai receber um recorte penal, tributário, ambiental. Então, não faz sentido falar no suposto o Ministério do Trabalho, só porque hoje é algo que o Brasil está tentando alterar também. Vou dar esse último exemplo. Mandam seus auditores fiscais, nós temos, infelizmente, aí para ser julgado, uma demora injustificável, o caso da chacina dos fiscais de Unai. Mas como é que é feita essa investigação? Alguém denuncia, ou então o Ministério do Trabalho vai até as fazendas, ou vai até as empresas de confecção em São Paulo, onde os chineses e coreanos estão escravizando bolivianos, naquelas fábricas de confecção,
para investigar direitos trabalhistas, investigar fatos relacionados a cumprimento de normas trabalhistas. E descobrem lá pessoas em condições degradantes. 40 pessoas morando numa área menor do que metade desse palco, com um banheiro que não funciona, trabalhando várias horas por dia por uma miséria. E ainda tendo anotado os valores de alimentação e vestuário, colchão que utilizam no chão, na caderneta, para poder pagar. O que está configurado ali? Tiram fotos, fazem relatórios, mandam esses relatórios para o Ministério Público do Trabalho para ingressar com ações de dano moral na Justiça do Trabalho, aplicam as multas, fazem a rescisão obrigam a fazer a assinatura da carteira de trabalho e a rescisão no mesmo momento, e encaminham o aspecto penal para o Ministério Público. Às vezes nós ainda pedimos oitivas para verificar quem eram os outros envolvidos, além do gerente, a participação do dono da empresa, principalmente em fazendas, que são muitas vezes fazendas de soja, cana, arrendadas por empresas SA de São Paulo. E aí a culpa acaba caindo só no gerente. Então a gente às vezes pede oitiva ou tenta complementar essa investigação. Mas a investigação está pronta. E essa é a grande realidade. E não apesar do não tão aprofundado conhecimento, duvido que na área estadual seja tão diferente. Duvido, mesmo tratando de crime de furto, de roubo, chamados crimes de sangue. Muitas vezes a notícia chega por um outro ponto, até porque na área estadual também tem órgãos da administração pública que remetem para o MP. Sem falar, e esse é um outro ponto, naquelas investigações que basicamente só o MP pode fazer. Por que só o MP pode fazer? Não por questão constitucional, e nem por competência, no sentido leigo do termo, não.